Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Existe um ditado que diz assim: cada um só dá aquilo que tem. E quando nós chegamos perto de pessoas, nós vemos que nós também só podemos receber dela o que elas têm para nos dar. E nós também só podemos oferecer aquilo que nós temos dentro de nós, dentro da nossa essência. E o cuidado disso é que faz com que nossas vidas sejam exitosas ou não. E nós vamos ver que no livro de Atos, capítulo 3, o Senhor nos deixa um exemplo disso. E através de 3 pessoas, que são 2 exemplos, mas são 3 pessoas, nós vamos ver exatamente que cada um só dá o que tem. E nesse texto fala de um coxo, é um homem mendigo que ficava na porta de um templo pedindo esmola. Esse homem, ele não tinha nada para oferecer a ninguém. Qualquer pessoa que se chegasse perto dele só ia ouvir dele o quê? Você tem uma esmola? Porque ele mostrava para os outros que ele tinha uma condição de paralítico, uma condição de não trabalhar, uma condição de não ter esperança, de não ter sonhos, uma condição subjugada, relegada àquele chão, jogado ali naquele espaço, esperando a boa vontade de alguém que se prontificasse a oferecer alguma coisa. Então a gente vê aqui um homem que a única coisa que ele tinha para dar para os outros era transmitir uma vida de derrota. Uma vida derrotada e dependente dos outros. Nós vemos também outros 2 homens. E esses 2 outros homens também eram homens que não tinham dinheiro. Esses homens também não tinham dinheiro nenhum para oferecer àquele mendigo, que é Pedro e João. Pedro e João, eles vão chegando ao templo, vão passar por este homem e vai ouvir daquele homem a mesma pergunta: tem esmola? Tem algum dinheiro? Tem alguma coisa? E aí Pedro e João vai responder: nós não temos ouro e não temos prata. Ele também não tinha. Mas eles tinham algo diferente, porque apesar deles não terem dinheiro com eles ali em espécie, eles tinham uma palavra que mudava a vida e mudava a história. Muitas vezes as pessoas pensam que para ser feliz e que para fazer grandes coisas precisam de ter dinheiro. Porque se ela não tiver dinheiro, ela não tem absolutamente nada. Se ela não tiver dinheiro, ela não consegue viver. Se ela não tiver dinheiro, ela não vai ter expectativa. E não é pouco dinheiro. Ela acha que tem que ter muito dinheiro para ser feliz. Olha a vida dos outros e vê os outros com dinheiro e fala assim: nossa, aquela pessoa é muito feliz porque tem muito dinheiro. E aqui Paulo e João, eles não tinham dinheiro, mas eles viram para aquele mendigo, eles se posicionam diante dele e falam assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Eles tinham dentro dele uma autoridade no nome de Jesus. Eles conheciam a Jesus. A diferença entre eles e o mendigo é porque não tinha absolutamente nenhuma esperança, nenhuma perspectiva e não sabia quem era Jesus. O outro, eles tinham esperança, tinham perspectivas porque eles eram cheios da luz de Cristo na vida deles. Nenhum tinha dinheiro, mas está vendo que a diferença não está no dinheiro? A diferença está no que está dentro. Porque quando eles liberam aquela palavra para aquele homem agora começa a andar. Aquele homem agora começa a se mostrar curado e restaurado. Porque quando nós liberamos palavras para as pessoas, palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras que vêm encher a vida da pessoa de uma esperança baseada em Cristo, alicerçada em Cristo, as pessoas, elas mudam a sua vida, elas mudam o estado de vida. Se é desanimado, se anima, se é triste, se alegra, se está decepcionado, agora a pessoa passa a ter uma nova esperança na sua vida. Por quê? Porque é isso que Cristo faz na vida de qualquer um de nós. E nós precisamos aprender a conhecer mais do Senhor todos os dias. Nós precisamos nos colocar na presença dele todos os dias, porque nós precisamos anunciar essa mesma palavra aos demais. Nós precisamos transmitir ao próximo essa mensagem de levanta e anda. Sai da sua tristeza, da sua preocupação, da sua frustração e caminha rumo aonde Jesus está. Porque ele é porta, né? Ele é a porta que abre para nós andarmos em lugares sobrenaturais, em lugares altos.
Quando nós entendemos e nós nos colocamos nesse lugar, vivemos uma vida de esperança. O Senhor nos dá a vida e abundância aqui e na eternidade. Por isso nós precisamos entregar o que temos e precisamos nos encher de Cristo para entregarmos mais de Cristo à vida do próximo, para que eles também tenham uma vida cheia e possam passar para outros e assim todas as pessoas serem totalmente renovadas, transformadas e o nome de Cristo ser glorificado. Foi para isso que ele morreu e isso que ele ressuscitou. E essa é a minha mensagem para você hoje. Cada um dá aquilo que tem. Eu estou deixando para você hoje o que eu tenho, a palavra de Cristo que transforma, renova a vida de cada um e que você também faça isso. Leve palavra de esperança para o próximo, porque com certeza você também será abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.